Bom, esse vídeo aqui é a resposta do desafio dos games de infância que o Carlos me propôs. Eu separei alguns jogos aqui para falar e realmente, né, a infância foi a época que eu mais joguei videogame. Hoje em dia a gente para de jogar, a gente começa a se preocupar com outras coisas, a gente trabalha, estuda, não tem mais tanto tempo, né? Então os melhores games que eu já experimentei foram na minha infância, adolescência, pré-adolescência, enfim. Eu não comecei com Atari, né? Assim, joguei um pouquinho, eu até tinha um, mas não me despertava interesse, era um joguinho feio, a musiquinha era xoxa, então eu nunca me interessei muito. Comecei a gostar de game mesmo no fliperama, quando eu conheci o Street Fighter 2 Champion Edition. Esse jogo sim, eu ia com os meus amigos no fliperama, botecão mesmo, boteco no flipper, comprava as fichinhas e a gente passava tardes jogando. Todo mundo perdia, ninguém sabia jogar, ninguém sabia dar os movimentos, era tudo no soquinho, voadorinha lá. E, enfim, a gente se divertia muito. Street Fighter foi um bom começo, né? Depois eu tive o Master System, comecei a jogar no Master System 3, né? Teve o Sonic na memória. Jogava Sonic pra caramba, conseguia fazer o jogo de trás pra frente, de frente pra trás, sabia tudo, decorei todos as armadilhas, sabia pegar todos os diamantes, era muito louco. Então, né, desses jogos que eu tô falando, eu joguei muita coisa, muita mesmo, mas eu tive uma dificuldade pra separar aqui os top deles, os mais significativos. Então, não quer dizer que, né, se eu deixar de falar algum é porque eu não curti. Eu curti muitos, mas os que eu joguei, os que me pegaram mais foram esses. Sonic Black Belt, que era um jogo de karatê que você não tinha armadilhas de plataforma no cenário, nada. Era só batendo, sair batendo nos carinhas, quebrava os carinhas, dava chute, dava soco, não sei o que. Vinha um monte de inimigo, depois dele você enfrentava um chefão, que era, eu acho que a primeira versão da luta 1 contra 1 com barra de energia, né, que depois vieram Street Fighter, Mortal Kombat e muitos outros. Black Belt, joguei muito. Double Dragon, né, juntava uns amigos, cada um jogava uma fase, jogava dois ao mesmo tempo, vocês dois contra o mundo, muito bacana, Double Dragon. E Psycho Fox, que não sei se muita gente conhece, mas é um jogo de animais que você, conforme tem uma dificuldade na fase, você se transforma num animal que tem uma habilidade diferente que te ajuda a passar essas armadilhas, esses obstáculos da fase. Então é muito bacana, você vira raposa, você vira um passarinho, muito bom. Psycho Fox é bacana. Bom, depois eu fui pro Super Nintendo. Super Nintendo, descobri muitos jogos bacanas, mas o que eu joguei mesmo, a franquia Donkey Kong, né? De todos eles eu gostei, o que mais me encantou foi o Donkey Kong 2, que, meu, a música é sensacional, só pela música o jogo já te ganha, né? A tecnologia visual, as animações que eram, vamos dizer, pra frente da época. Era muito bonito, a música era muito boa, a dificuldade era ok no nível, né, do público que está jogando ele. Não era muito fácil, não era muito difícil. Algumas partes eram muito difíceis, né? Mas é um jogo bacana, Donkey Kong 2 demais. Aí surgiu Street Fighter, comecei a jogar Street Fighter já que eu não tinha que pagar mais as fichas no fliperama. Arregacei de jogar também, muito bacana. Mortal Kombat 1, 2 e 3, joguei muito. O 1 eu não tive muita paciência porque, jogo limitado, não tinha sangue, não tinha violência. E o 3 é muito difícil. Aí sim, foi um jogo que não dá pra você jogar carreira, né? Jogar sozinho pra terminar, pra ver história, porque é muito difícil. Eu joguei o 2, que assim, a premissa do Mortal Kombat era violência, sangue, é isso que você quer ver. Fatality. Então o 2 joguei muito, eu sabia fazer o fatality de quase todo mundo, os golpes especiais todos, meu, eu era um vício. Mortal Kombat 2 eu me empenhei mesmo. Veio depois Top Gear 3000, que era um jogo de corrida futurístico,
totalmente diferente de outros jogos que a gente conhece, né? Que você só anda com o carrinho, chega primeiro. Lá você podia pular, você podia dar teletransporte, consertar o carro automático, puxar o carro do adversário, o carro da frente, puxar para você, ultrapassar ele. Muito bacana pela originalidade, um jogo demais. E o International Superstar Soccer, que eu acho que foi o único jogo de futebol mesmo que me atraiu. Eu não costumo gostar muito desses jogos que você entra na sala e a sala tá toda verde pela tela, né, pelo campo do futebol. Nunca gostei muito, mas o International foi bacana. Joguei bastante. Bom, depois do Super Nintendo eu joguei, eu não sei a ordem certa, né, mas sei lá, vamos dizer aqui, Sega Saturn. Não sei se o Sega Saturn vem antes do Dreamcast, do 64, vem antes do Dreamcast, enfim. Né? Sega Saturn jogava Virtua Fighter 2, muito bom jogo. É uma revolução, né, nos jogos 3D poligonais, você podia mudar de ângulo na hora de bater no personagem, jogar ele para fora do ringue. Era uma nova categoria de jogos de luta. E daí, depois dele, veio o Fighting Mega Mix. Fighting Mega Mix, um jogo que eu adorei, que é uma fusão também, é uma mistura dos jogadores do Virtua Fighting, dos Fighting Vipers, e tinha outros personagens da SEGA, tinha o carro do Daytona, você podia pegar para jogar com ele, inclusive se você quebrasse a lataria, liberava golpes mais fortes. Tinha os personagens do Sonic, e tinha uns vários outros que a gente nem sabia do universo SEGA, né? Virtua Fighter 2 Fighting Mega Mix era, assim, minha paixão do Sega Saturn. E aí eu acho que eu descobri que eu tinha uma tendência maior a jogos de luta. Jogos de luta até hoje, né? São, acho que é a categoria dos games que eu mais jogo. Depois, 64, vai. Nintendo 64, cara. Não tinha outra coisa na minha frente senão o 007 contra GoldenEye. Esse era o jogo que eu jogava demais. Passei dias e dias seguidos jogando ou sozinho, ou com amigos, ou com 2 amigos, com 3 amigos, ou até 4. Não, 4 não, 3. 3 amigos jogando ao mesmo tempo. Um jogo sensacional. Se você tem um Nintendo 64 e tem a oportunidade de jogar 007 contra GoldenEye, meu, joga. Esse jogo é viciante. Cuidado só pra não ficar internado na frente da televisão jogando. Dreamcast. Dreamcast eu joguei um pouco, né? Conheci alguns jogos bons, muito bons. Era uma novidade no visual, na música. Era um videogame que chegou aí quebrando tudo, né? E eu joguei muito Sonic Shuffle, que é um jogo semelhante ao Mario Party de hoje em dia, que é simulando um tabuleiro virtual, que cada um tem um personagem, vai fazendo os minigames, né, que tem ali, os desafiozinhos, no final vence quem tem mais pontos. Sonic Shuffle era bacana, visual incrível, principalmente pra época, era de babar mesmo. Aí eu fui pros arcades de novo, eu estudava, lembro que tinha vezes que eu vendia o passe do ônibus, voltava a pé pra casa pra jogar, pra comprar ficha pra jogar fliperama. E o que eu adorava mesmo era o X-Men contra o Street Fighter. Esse jogo era demais. Às vezes eu combinava cedo, né, sábado de manhã, para ir com os meus amigos jogar. Eu acordava e a musiquinha da abertura já tocava na minha cabeça. Já ficava viciado lá, ansioso para jogar. Também uma nova modalidade de jogos de luta era união de forças. Você podia jogar com 2 personagens ao mesmo tempo, combinação de poderes. Era luta cooperativa, grupo, bom demais. Enfim, fui pro PlayStation. Eu comprei um PlayStation, veio um jogo do King of Fighters 97. Esse jogo também destruí, joguei muito. Sabia fazer combos, os especiais de todo mundo. Não era bom com todo mundo, mas sabia dar os especiais, sabia jogar com vários. E também era novidade, era um jogo que você tinha mais de 15, sei lá, 20 personagens selecionáveis ali. Uma história muito boa. Se você fosse jogar modo carreira, modo história, tinha uma história bem interessante dos personagens. É um jogo demais. Aí depois vieram o 98, 99, que eu não joguei tanto, né? Eu parei mesmo no 97 e acho que a partir daí eu já começou a reduzir a minha jogada de videogame.
Depois do King of Fighter eu joguei Marvel vs Capcom, que é, vamos dizer, um upgrade do X-Men e Street Fighter. É um jogo da mesma linha, mas com personagens novos. Muito bom também, muito bacana. Guitar Freaks, que era o primeiro jogo de música que eu também viciei. Que não é o Guitar Hero, né? Eu acho que ele é antes, ele é o pai do Guitar Hero, vamos dizer assim. É um jogo que você tinha que tocar guitarra, mas era bacana que você tinha que segurar as cordas da guitarra e apertar. Você segurava para fazer os acordes e apertava, que é como se fosse o toque da paleta. Tinha músicas impossíveis de serem tocadas, mas tinha músicas boas, agradáveis, um jogo legal. Para quem gosta de música, a experiência é muito boa. Joguei Bust a Move, que também é musical, né? É de dança, que você tinha que ter o ritmo dos personagens, fazer os movimentos deles, e era uma luta uma disputa um contra o outro. Quem errar menos passos de dança acabava ganhando. Bom, da partir daí, não posso dizer mais que era infância, né? Que eu já estava adolescente, já sei lá, estudando para vestibular. Enfim, aí eu comecei, depois disso veio o PlayStation 2, vieram muitos outros jogos, né? Mas na minha infância eu acho que são esses games mesmo. Para terminar então, eu desafio aqui para falar dos seus jogos de infância, né? Para mostrar pra gente como foi que vocês começaram a jogar videogame. Os amigos Flávio, fala aí Flávio, o Denison e o Adriano Mágico. Mostrem suas caras, contem suas histórias, vamos saber como é que começou aí na vida de vocês. Valeu!